Olá amigos, Edmar de Moraes em mais um vídeo para vocês. Antes, peço desculpa pela qualidade do vídeo, porque eu ainda estou aprendendo a trabalhar com o OBS Studio e não estou me dando muito bem, mas preciso fazer a gravação através dele. Também peço que se inscreva no canal, toque aí, não custa nada, no inscrever-se, no botão inscrever-se, deixe o seu joinha, o seu negativo, comente, compartilhe o vídeo. Tá? Hoje eu vou falar sobre um tema que a história se responsabiliza por este momento que estamos vivendo, por este grave momento que estamos vivendo, por este desgoverno. A história e a mídia são responsáveis, sim, por este momento que estamos vivendo. São responsáveis porque não trouxeram a público as verdades como elas deveriam ser ditas a partir do golpe militar que nos levou a uma ditadura militar de 21 anos, né? O golpe de 1964. Então, eu gosto muito de tratar desses temas porque traz à luz a realidade, os fatos, como as pessoas são enganadas, como as pessoas são sabe, como eu vou dizer, são inocentes, são ingênuas no trato da coisa política, acreditam em qualquer falácia, acreditam em qualquer coisa. Então, eu me vejo na obrigação de trazer a realidade e por que nós estamos vivendo esse desgoverno que só Deus sabe quando vai terminar. E eu não vou falar aqui do governo, eu vou falar da história. Então, eu vou fazer uma leitura aqui bem rápida. As aventuras da história do Brasil. As aventuras da história do Brasil. O nome da matéria é Fim da Falácia. 10 esquemas de corrupção durante a ditadura militar. Por mais que muitos acreditem que não houve corrupção durante o regime, é sabido que o período foi caracterizado por propinas e desvios de verbas. Esta matéria é de André Nogueira, publicado em 2/2/2020. Tá? Então nós temos aqui as tropas, tal, o desfile do primeiro aniversário do golpe de 1964 e tal. Nós temos aqui Ailton Guimarães, Jorge, na época de bicheiro. E vamos à notícia, vamos à matéria. Na década de 1970, a baixa patente do 2º Batalhão da Polícia do Exército, ou seja, cabos, capitães e sargentos do Rio de Janeiro, se envolveram no contrabando carioca. Produtos como roupas de luxo, perfumes e bebidas eram roubadas, inclusive de outros contrabandistas. Veja bem, e revendidos na cidade. Nomes relevantes do combate à guerrilha, como Ailton Guimarães Jorge, estavam envolvidos com o esquema. Ao mesmo tempo, os policiais controlavam e tiravam proveito das relações de trocas ilegais pela cidade, intermediando negócios ocultos. Com o tempo, esse esquema foi descoberto pelo SNI, Serviço Nacional de Investigação, que os prendeu e os torturou, mesmo que no final eles fossem inocentados. Muitos largaram o exército e foram para outras áreas, como o capitão Guimarães, que se tornou o maior articulador do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Governadores biônicos. No governo Médici, uma avaliação feita pelo SNI determinou os indicados do presidente para os governos dos estados. Ou seja, eram conhecidas as características e o passado desses políticos. Porém muitos deles roubavam dinheiro público como conhecimento do governo federal.
É o caso de Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, que foi acusado em 1972 de ter beneficiado uma empresa do qual era acionista, no Paraná. Haroldo Leão Pérez extorquiu um empreiteiro de mais de US$ 1 milhão. Sérgio Paranhos Fleury, o delegado de São Paulo, é um dos maiores torturadores em nomes da repressão policial da ditadura. Porém, segundo o Ministério Público Federal, o policial também esteve envolvido com tráfico de drogas e grupos de extermínio, além de liderar o Esquadrão da Morte, e servir como protetor dos traficantes José Iglesias. Em 1968, por exemplo, ele fuzilou um traficante rival de Jucá, Domiciano Antunes Filho, Luciano. Nesta operação foi encontrada uma caderneta com anotações referentes a propinas que ocorriam entre policiais, detetives políticos e traficantes. Dentro da estrutura política da repressão, casos de tortura e pressão política fizeram que depoimentos e denúncias fossem retirados, além da própria interrupção da investigação no caso Fleury pelo Ministério Público. Abre aspas. Esqueçam tudo, não se metam em mais nada. Existem olheiros em toda parte, nos fiscalizando. Nossos telefones estão censurados, fecha aspas, alertou em 1973 o procurador-geral Oscar Xavier. Fleury morreu antes de encerradas as investigações, mas já vinha sendo agraciado com mudanças arbitrárias no Código Penal, que foi reescrito em favor dos réus primários, como delegado. De qualquer forma, era sabido que Fleury era corrupto. Uma vez, o general Golbery Couto e Silva colocou, abre aspas, esse é um bandido, agora prestou serviço e sabe muita coisa, fecha aspas. Caso Lufthansa. Desde cedo, Paulo Maluf esteve envolvido em esquemas de corrupção, antes mesmo de assumir o Estado. Já fora acusado no caso da empresa Lufthansa, pertencente à sua esposa, que recebeu dinheiro ilegalmente do Banco Nacional de Desenvolvimento. O caso envolveu um ministro do governo, Reis Veloso, da pasta do planejamento, mas ninguém foi punido. Mordomias com o dinheiro público. Antônio Dias Leite Júnior, ministro de Minas e Energia de Médici, foi beneficiado com uma piscina térmica em casa. Durante o processo de abertura, os jornais brasileiros começaram a pressionar o regime com suas maiores liberdades, mesmo com o advento da censura. Um desses casos é o da reportagem de Ricardo Cotchoco, que denunciou o mau uso do dinheiro público pelo governo, que oferecia mordomias e luxos para ministros e secretários, enquanto o povo passava fome. Veja como né, as coisas. Havia casos de piscinas financiadas por dinheiro do contribuinte, assim como grandes banquetes. Ao mesmo tempo, os governadores possuíam exclusividades antirrepublicanas. Filmes proibidos eram exibidos nas casas dos servidores, aviões das Forças Armadas faziam translados oficiais, ministros possuíam casas de campo, onde passavam mais tempo que no próprio gabinete. Os generais de exército, 4 estrelas, possuíam 2 carros, 3 empregadas e casas decoradas. As regalias eram diversas e, pior, militares de baixa patente eram forçados a prestar serviços domésticos para os seus superiores. Camargo Correia, um dos nomes mais denunciados por corrupção durante a ditadura, foi o ministro Delfim Neto, que participou da maioria dos governos do período. A primeira denúncia contra o economista ocorreu em 1974,
quando foi acusado por Figueiredo do SNI se beneficiar. A Camargo Correia, que já estava na estrada naquela época, na licitação para a construção da hidrelétrica de Água Vermelha, Minas Gerais. Com o embaixador na França, foi acusado por Jacques de la Broïcia de ter prejudicado ilegalmente o banco Crédit Commercial de France. Isto porque haveria uma intriga com a instituição, que se recusou a pagar 60 milhões de dólares para contribuir com a construção da hidrelétrica de Tucuruí pela Camargo Correia. General Electric, GE, é um dos processos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Em 1976, o presidente da General Electric do Brasil, Gerald Thomas Smiley, declarou ter pago comissões para funcionários públicos durante a venda de trens para a rede ferroviária federal. O caso foi reportado pela Folha de São Paulo. Segundo a investigação, a junta militar que assumiu com a morte de Costa e Silva aprovara um decreto que destinava fundos especiais para a empresa na compra de 180 locomotivas e que a direção da empresa incluía o irmão do presidente. Tem um dossiê chamado Dossiê Baumgarten. Em 1986, o jornalista da SNI, Alexandre von Baumgarten, denunciou o general Newton Cruz, que estaria planejando sua morte por ordens da própria instituição. Pouco tempo depois, o jornalista foi encontrado morto. Segundo o dossiê, Baumgarten era alvo por seu conhecimento em relação a um esquema de corrupção existente entre o general Cruz e a agropecuarista Capeme, uma empresa de proprietários militares. A empresa teria sido contratada para comercializar a madeira daquela que seria a barragem de Tucuruí, e as negociações teriam envolvido um desvio de verba de pelo menos 10 milhões de dólares em benefício dos agentes da SNI. Newton Cruz foi inocentado. Caso Coroa Brastel. A terceira acusação contra Delfim Neto envolve um esquema de corrupção envolvendo o Ministério do Planejamento e o da Fazenda durante o governo Figueiredo. Segundo a denúncia do procurador José Paulo Sepúlveda, da Pertence, houve desvio de verba pública no processo de empréstimo da Caixa Econômica Federal a Assis Paim, proprietário do grupo Coroa Brastel. O ministro Hernani Galvez foi inocentado e Delfim sequer foi investigado. Em 1982, a Folha de São Paulo denunciou o grupo de crédito imobiliário Delfim, que teria sido beneficiado pelo Banco Nacional de Habitação ao receber 70 bilhões de cruzeiros para abater parte da dívida que a empresa tinha com o banco público. Teria envolvido um lucro ilícito de mais de 60 bilhões. A empresa entrou em falência pouco tempo depois, pois ficou desacreditada pelos clientes. Saiba mais sobre o regime militar por estas obras: 1964, História do Regime Militar Brasileiro, de Marcos Napolitano. O livro está na https amazon.to 36gl6pf. Ditadura Envergonhada, de Hélio Gaspari. São livros que você pode procurar a ter conhecimento. A Ditadura Militar e a Longa Noite dos Generais, 1970 a 1985, de Carlos Chagas. Tanques e Togas, o STF e a Ditadura Militar, de Felipe Recondo. Vale a pena lembrar que os preços e a qualidade disponível dos produtos condizem com as datas da publicação deste post. Além disso, assinantes da Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis. A revista Aventuras da História pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links desta página. Então, vocês podem ter
conhecimento de toda a trama que é a corrupção desde 1964, quando nós éramos governados por uma junta militar, por presidentes, por uma ditadura militar, onde a corrupção corria solta. Então, aí nasce o engodo, a falácia da Lava Jato, querendo mostrar caminhos novos para o Brasil, a eleição de Bolsonaro, um debate contra a corrupção. Sabe? Esse tipo de coisa que a população não tem conhecimento, porque a mídia convencional não nos informa. Se você quiser saber a verdade, você tem que pesquisar, ler, entendeu? Então é muito complicado você colocar a mão no fogo por esses que estão aí. A corrupção corre leve e solta. O Brasil está sendo cada vez mais acharcado por Paulo Guedes. A corrupção corre solta em todos os níveis governamentais e nós somos meros desconhecidos, pois a mídia, a imprensa oficial, não tem coragem de denunciar os atos corruptos, pois ela tem conhecimento, mas eles recebem altos investimentos nas suas empresas, nos seus capitais, para manter o povo desinformado, fora da realidade. E aí ficam criando estas situações de luta entre irmãos, aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam na verdade. Mas qual é a verdade? Qual é a verdade? Só saberemos quando houver lisura no sistema público, no sistema de comunicação, sem pensar no capital e sim na informação, trazendo para nós, povo brasileiro, aquilo que nós devemos saber da atuação atual e de toda a contemporaneidade do tempo em que estamos vivendo, desde 1964 até 2021, meados do século XX para um quarto do século XXI. Estamos todos sendo enganados pela própria mídia, que compactua com os desmandos do governo, com a mortalidade por conta da pandemia, a falta de informação correta e também desses agentes públicos que prestam um desserviço à sociedade e um grande serviço para os seus próprios bolsos. Não há santinho neste meio. Todos estão envolvidos em alguma coisa. E nós precisamos saber a verdade. E quem deve nos trazer a verdade deveria ser a imprensa oficial, os meios de comunicação. Não é fazendo pesquisas e pesquisas para encontrar a verdade. Nós deveríamos abrir o jornal e estar lá, mostrando a verdade. Ligar o noticiário, estar lá, a verdade. Ver uma revista, estar lá, a verdade. Tudo o que aconteceu e que acontece nesse país que sofre de desmando, sofre de falta de seriedade. O Brasil, efetivamente, não é um país sério e é um país de oportunistas. É isso aí, minha gente. Edmar de Moraes em mais um vídeo para vocês. Espero que vocês entendam o recado e contribuam, né? Contribuam, passando a verdade à frente. A corrupção jamais foi alvo de investigação nenhuma. Ela sempre foi investigada para se tirar vantagem do tema. Nós temos aí o ministro, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que fez fortuna ao dizer que estava contribuindo com a destruição da corrupção. Elegemos um presidente que cantava pela honestidade, que iria colocar o Brasil nos eixos, mas ele já fazia parte do processo de corrupção há longo tempo. Há mais de 30 anos ele estava envolvido com a corrupção e continua envolvido até hoje.
Um grande abraço, um ótimo domingo e até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal. E desculpe a imagem, eu estou testando, tá bom? Obrigado.